Olá pessoal, tudo bem? Começa hoje o nosso estudo sobre os pré-socráticos, na onde nós vamos colocar, principalmente os sete sábios da Grécia, a começar por Tales de Mileto. Então, vamos dizer assim, na Grécia arcaica, Tales de Mileto então está relacionada entre esses sete sábios da Grécia. Nasceu em Mileto, rica e próspera colônia na Ásia Menor, as margens do mar Egeu. Então alguns o consideram de origem fenícia, né? Principalmente na sua obra, Diógenes Laércio, né? Tales, conforme afirmam Heródoto, Edúris e Demócrito, era filho de Exâmias e Cleobulina, de família de Teleu, que sendo da mais alta nobreza fenícia, faz remontar a sua origem ao Cádimo e Agénor, né? Então foi escrito como cidadão de Mileto, quando veio, com Nileu, que fora desterrado da Fenícia, mas a maior parte diz que Tales, era um verdadeiro natural de Mileto e de uma família ilustre, conforme diz então o nosso doxógrafo Laércio Diógenes. Mas em todo caso, a gente não possui dados suficientes seguros para então aí afirmar com exatidão, as datas de nascimento e de morte. O fato é que sabemos que viveu na Grécia, na Grécia arcaica, e realmente era, os pré-socráticos eram um tipo de cientistas modernos, que queria saber a origem, a arqué, da onde tudo surgiu, mas dentro de um princípio físico, na verdade. Então, a gente verifica que 28 de maio de 585 a.C., coloca como Tales predisse, o eclipse solar, que a maioria dos pesquisadores pensa assim, então, que verificou no ano de 28 de maio de 585, e ocorreu em 610 a.C. Com base nessas datas, é que devemos situar o nascimento de Tales de Mileto por volta de 624 e sua morte em 546 a.C. Então, era muito comum, então lá no século VI, atribuir aos sábios, a viagens ao Egito, e Tales, certamente preenchendo esses requisitos, não escaparia, a uma suposta visita à pátria, da agrimensura. Então, nós temos então que não faltaram também algumas anedotas atribuídas a Tales de Mileto pela tradição doxográfica, que, no entanto, mais o enaltece do que o ridicularizam. Então, ele, então, como um físico, como abre aspas, um cientista, mais cientista do que filósofo, que filósofo, depois nós vamos ver dentro da tradição positiva, que ele desloca do físico para o moral, que é o que acontece no caso de Sócrates. Então ele coloca então o princípio único, originário de todas as coisas. Então ele é matemático, afirmando então a igualdade dos ângulos opostos pela vértice, a inscrição do triângulo no círculo e a determinação da medida, das pirâmides, por exemplo, pela medida de sua sombra. Então, astrônomo, estabelecendo um calendário e ensinando aos marinheiros, a guiar-se pela constelação Ursa Menor. Foi político de grande influência, como nos afirma Diógenes Laércio, na sua passagem. Atribui-se a Tales conselhos excelentes a propósito de assuntos políticos, por exemplo, quando Creso mandou emissários a Mileto, propondo condições para uma aliança, ele frustrou o plano. Essa atitude veio a ser a salvação da cidade por ocasião da vitória de Ciro. Bom, como Tales nada deixou escrito, Aristóteles, observando as ideias dos sábios e a partir delas meditando, lá no século IV a.C., Teofrácio,
discípulo e sucessor de Aristóteles no Liceu, no ano 4, né, até 111 a.C., e Simplício, né, um neoplatônico, também podemos ver, que continuam sendo, né, os nossos melhores testemunhos sobre, né, como doxógrafo, sobre aquele que consideramos iniciador da filosofia cosmológica. Então, a preocupação dos pré-socráticos era com relação ao cosmos. Naturalmente, eles se importavam com a matemática, com a astronomia, né, entre outros. Então, a filosofia nasce, então, no seu sentido mais físico de observação da realidade no século VI, com os Milésios, né, como uma cosmologia, né? Naturalmente, a filosofia, enquanto vai migrar para a parte mais moral, com Sócrates, né, que é o ser humano, vai entrar, né, vai sair da física, né, da physis, né, da física do mundo, né, e vai migrar para a parte do ser humano. Então, é essencial, né, essencialmente naturalista, né, os pré-socráticos, né, porque a pesquisa filosófica ou até mesmo ela nesse período gira em torno do problema fundamental da física, ou seja, da natureza como um todo, da ordem existente no cosmos e também da harmonia que se verifica no universo organizado. Então, esses pré-socráticos, a começar por Tales, eles estão preocupados com a natureza, da onde tudo veio. E aí ordenar as coisas matemática ou cosmologicamente. Então, o movimento dos corpos celestes, a alternância entre o dia e noite, as estações do ano, os ciclos responsáveis pela germinação das sementes, o surgimento das plantas, o período, né, de incubação dos animais, enfim, uma visão mais naturalista das coisas. Então, a geração e a corrupção, nascimento e morte são temas frequentes que figuram no conjunto, então, né, das indagações, então, que marca o surgimento da filosofia, mas a filosofia não tal qual Sócrates a concebeu, mas tipo de um cientista, né, que quer saber a origem das coisas pelo ponto de vista da natureza, pelo ponto de vista da física, né? Então, a regularidade que preside então esses fenômenos cósmicos e também da própria vida trouxe naturalmente o espanto. A gente chama do espanto aristotélico, né? A admiração, a perplexidade, né, de um observador atento do universo em que vê que há uma harmonia naquilo que é criado, há uma harmonia na natureza. E depois Sócrates vai ver que há uma harmonia em nós. E há uma harmonia muito maior em nós porque podemos observar a harmonia externa. A beleza, né? E há um cosmos, né? Ou seja, uma organização. Não é verdade? Não há um caos, há um cosmos. Então, há mudanças, né? E uma, vamos dizer assim, uma diversidade enorme de fenômenos e de coisas contrastantes, né, que operam, né, a multiplicidade. Mas podemos nos perguntar, não haveria um único princípio do qual se pudesse derivar toda a realidade? Ou seja, a realidade na sua totalidade? Então, essa é a pergunta. Então, por que é assim? Não poderia ser diferente? Não poderia, em vez de ser cosmos, ser caos? Bom, se é cosmos, então da onde surgiu tudo? Então as coisas que são que são necessariamente ou poderiam ser diferentes né, do que são? Então essas perguntas, né, e as consequentes tentativas de respostas, então inaugura a filosofia cosmológica. Ou seja, aquela filosofia, aquele pensamento que está ligado a entender a natureza. Depois, em Sócrates, a filosofia vai ser uma filosofia mais moral. Não é verdade? Então, Sócrates inicia essa filosofia moral, né, focando para o homem. Enquanto que os pré-socráticos estavam olhando para o mundo, Sócrates olha para dentro de si. Bom, então,
Com Tales, então, a filosofia cosmológica, ou seja, essa reflexão sobre a física, né? Ou seja, sobre a natureza. Bom, no período posterior, né, o cosmo como centro das atenções, como tema principiante, né? Principalmente, vamos dizer assim, problematizado, então será então substituído pela questão antropológica, que é o caso de Sócrates. Bom, muda da física para a antropologia. Bom, Tales, segundo a tradição, foi considerado o mais antigo investigador da natureza, das coisas na sua totalidade, e quem, vamos dizer assim, assimilou pela primeira vez a existência de um princípio único. No caso dele, ele vai chamar, né, vamos colocar assim, a água, né, como um elemento constitutivo de tudo que existe. Entendeu então, né, como sendo o primeiro princípio imprincipiado, ou seja, origem absoluta de todas as coisas que são. Bom, diz também que a Terra flutua sobre a água, explicando de modo natural os tremores de terra, sismos, maremotos, etc., que o mundo está cheio de deuses. Bom, então, e que também, por exemplo, ele tinha uma ideia assim que o ímã, né, ou seja, a pedra de magnésia ou magnética, né, ou âmbar, quando friccionado, possui uma alma com o poder de mover determinados corpos, sendo a alma, portanto, né, o princípio do movimento. Quer dizer, ele já vai esbarrando em determinados detalhes que ainda a observação ainda é muito inicial, né? Ainda não chegou ainda nesses níveis. Bom, então assim como o ser humano, segundo ele, vivo, dotado de alma, né, de vida, pode colocar em movimento os seus próprios membros e, de modo geral, as coisas e objetos, né? O ímã possui alma pelo fato de ser capaz de atrair e mover o ferro. Então, ele colocava então como esse princípio, né, a água, né, o princípio de todas as coisas que constitui o universo. Então, segundo ele, nasce efetivamente a filosofia porque o princípio água, que permanece o mesmo, sempre idêntico, em meio às transformações que constituem a multiplicidade do universo. Então, nada tem a ver com o processo genealógico, né, de filiação, nascimento, pai e mãe, que exerce então um papel determinante nas teogonias, né, e cosmogonia místico-poética, né, no período arcaico, né, ou seja, pré-filosófico, a ruptura, né, passando com o passado, então evidencia-se pelo papel predominante exercido pelo logos, né, ou seja, a razão. Depois nós podemos ver, por exemplo, Nietzsche, né, já na filosofia moderna, e resume de forma admirável o movimento do pensador Tales de Mileto, inventa a filosofia física, né, a filosofia, né, do mundo, vamos dizer assim, da natureza, quando diz Tales viu a unidade do ser e quando quis exprimi-la falou água. Exatamente isso. Ele está na reflexão. O elemento que ele viu como mais próximo seria a água, daquilo que ele meditou. Então ele inventa a filosofia natural, por assim dizer, quando compreende a sua própria questão original, que é o princípio unitário de todas as coisas, arqué, ou seja, aquela essência comum de tudo que constitui o universo. Bom, aprender então o princípio absoluto como causa última e suprema de toda a realidade, lá na Grécia arcaica, então significa ultrapassar definitivamente os antropomorfismos, né, característicos da tradição mitológica de Homero, Hesíodo, etc. Então a religião grega e também a mentalidade, por assim dizer, mágica.
Então a proposição de Tales é, portanto, de natureza filosófica metafísica. Ela busca por trás, né, da impressionante manifestação de uma multiplicidade infinita de coisas e fenômenos naturais, aparentemente irredutíveis, né, um único princípio absoluto do qual pudesse derivar todas as coisas. Não se trata mais de representações simbólicas, né, poéticas, aquilo que é fantástico, né, advindas da imaginação. O procedimento racional de Tales indica o momento em que faz a passagem do mito ao logos, né? Então, nós temos, por exemplo, duas testemunhas confiáveis que não nos deixam dúvidas. Simplício, né, toxógrafo, coloca da seguinte forma: mas que essa concepção da realidade tenha sido tão originária e tão antiga não fica claro. Ao contrário, afirma-se que Tales, por primeiro, professou essa doutrina sobre a causa primeira, nos diz Aristóteles na metafísica. E depois, Simplício, né, na física, coloca o seguinte: é a tradição que Tales, por primeiro, desvendou aos gregos a pesquisa sobre a natureza, embora existissem como sustenta Teofrasto, também muitos outros pesquisadores. Mas Tales superou os que o precederam, a ponto de fazer esquecer a todos. Então, esse pensamento já existia anteriormente na cultura, mas ele, meditando, chegou na mesmíssima conclusão. E apresentou de maneira original, né? E vamos dizer assim, mais bem embasada. Então, o pensamento de Tales de Mileto é algo totalmente novo. Então, fundamenta-se e justifica-se como base no esforço da razão pela razão. Então, Tales, na história do pensamento ocidental, é o primeiro a explicar de forma determinante a preocupação em explicar o fenômeno que para ele era natural, através de uma causa também natural. Então, ele abandona então definitivamente a formulação mítica. Então, a mitologia limitava-se às criações da imaginação. O oceano, Tétis, Tige, Cronos, Gaia, Urano, Eros, Zeus, Poseidon, etc. Como figuras psicológicas, figuras poéticas, né? Configurações antropomórficas dos fenômenos, né? Ou forças naturais colocadas em deuses com D minúsculo, evidentemente, em símbolos fantásticos, por assim dizer. Já o princípio natural da água, né? O princípio água, é a origem e o fundamento, substrato, né, substância de todos os seres, em termo último, né, em que se dissolve todas as coisas. Então nós vemos a água na natureza nos estados sólido, líquido, gasoso. Então são formas diferentes que se manifestam, né, num processo de mudança aparente, porque no fundo, mesmo a água continua idêntica a si mesma, intransformada. Então, tudo em sua origem tem a sua origem então na água. E tudo subjaz e sustém como essência, né? Vamos dizer assim, de ser permanente, né? Absoluta e também universal. Então, a vida só se mantém com a água. Sem ela, as coisas, por assim dizer, ressecam e morrem. Então, a gente vê, por exemplo, nesse período, né, do Egito Antigo, né, as cheias do rio Nilo, né, no Egito. Então torna as terras mais fecundas. Então era natural eles olharem para a água e ver como a causa da vida, porque eles dependiam daquilo, até porque a agricultura era a ciência, né, agrícola, assim, as ciências mais desenvolvida naquele momento. Então o princípio assim da mudança e do devir, tudo eles viam como base na água. Então a água tem essa capacidade de transformar-se a si mesma e em todas as coisas e dissolver todas as coisas em si mesma. Então essa capacidade, né, poder, força, esse movimento próprio, Tales o chama de physis. Então o termo é menos inadequado para traduzir physis, né? Então é natureza, né? Seria o mais próximo. Então o significado moderno da palavra com o qual nos habituamos, né, menos abrangente do que aquele que foi utilizado na época pelos gregos. Então fica às vezes difícil de traduzir
para o português, né? Então corresponde assim ao seu sentido mais original. Mas para eles o termo natureza era physis, não era? Então era o mesmo que origem, né? Ou seja, gênese, né? Ou seja, aquele fenômeno, aquele substrato, aquele princípio originário, aquela evolução, aquele crescimento, né, que tem na estrutura das coisas. Então, portanto, ao se preocupar com o problema da origem do universo, Tales não se limitou, né, a um pane desse universo, mas essencialmente com a sua totalidade do real e tentou explicar dentro daquilo que ele tinha. Então, Aristóteles, por exemplo, em seus escritos metafísicos, legou-nos, né, o melhor e mais amplo entendimento do termo natureza, né, apontando os seus vários significados. Primeiro, geração, né, das coisas que crescem. Segundo, o princípio originário, né, imanente pelo qual se desenvolve o processo de crescimento da coisa que cresce, e o princípio do movimento, primeiro, que existe em cada um dos seres naturais, né, e que existe também em cada um deles justamente enquanto é ser natural. E em quarto, o princípio material, né, originário, do qual é feito ou do qual se deriva todo objeto natural. E em quinto, a substância dos seres naturais ou das coisas que possuem o princípio do movimento em si mesmas e pela própria essência. Então nós temos, é claro que Aristóteles realiza essa leitura mais posterior e muito mais rica, né, acrescentando as categorias e os aprofundamentos que não estiveram presentes no repertório, por exemplo, de Tales de Mileto. Ele começa a meditar sobre as ideias do sábio e depois aprimora isso, né, verbalmente, né, descritivamente. Então, vamos dizer assim, inicia um modo de pensar que seria reconhecido mais tarde, né, com o começo da filosofia grega e ocidental, né, no sentido socrático. Bom, então, Tales de Mileto, como fundador dessa filosofia natural, né, da natureza, filosofia da natureza, então vamos dizer assim, um princípio divino. A natureza tem em si mesma, né, ou seja, é a sua estrutura, as características do divino. Para nós cristãos hoje diríamos que o Logos está escondido nas coisas. Quando Deus fez o mundo, fez com inteligência. Então está lá o Logos, você pode ir lá e pesquisar. Tanto que a ciência moderna só surge a partir do cristianismo. Exatamente porque o Logos divino está escondido naquilo que foi criado. Então você pode ir lá e auferir, né? Não está atrás, por exemplo, dos movimentos do mar, né? Das ondas, né? Ou Iemanjá, ou Poseidon. Não. Então você não conseguiria auferir no ambiente, né, de uma religião animista ou de um pensamento mitológico grego, auferir ali qualquer movimento científico. Por quê? Hoje por que o mar está bravo? Porque Poseidon e Iemanjá está brava, né? Estão irritados. Não, hoje está calmo porque eles estão calmos. Não. Então você tem ali o Logos divino, né? E você pode ir lá e auferir isso. Então, no cristianismo tem, né, por exemplo, na filosofia cristã, tem uma harmonia entre a filosofia natural e a filosofia antropológica grega. Então é maravilhoso, né, sabermos disso. Bom, não é o caso agora. Então, Tales de Mileto traz então essa reflexão sobre a natureza e sobre a arqué, ou seja, qual que é essa base de onde tudo veio, né, pelo ponto de vista natural. Então ele acha isso, né, na água. Então, isso é interessante. Bom, é bom lembrar também que esse entendimento é avesso ao conceito divino, né, herdado da concepção judaico-monoteísta, né, Deus uno, único, pessoal e transcendente. Né? Tales entende e propõe o divino tão somente nos limites de sua visão naturalista. Ou seja, ele está olhando como princípio divino, né, a água realmente, né, aquele componente, como fosse um cientista moderno, como a realidade primeira e última de todas as coisas, como o início do qual tudo procede, tudo é governado e no qual tudo se resolve. Então, Tales, né, para Tales, a física é simultaneamente o conjunto dos seres que constituem o universo, ou seja, a natureza inteira
com exceção dos artefatos produzidos pelo próprio homem, né, como as coisas são, a essência, o substrato intrínseco e permanente das coisas. Então, Tales está vendo tudo pelo ponto de vista natural, né? É o ponto que ele acha, que é a criação de todas as coisas pelo ponto de vista natural, que é a água, né? Então, tá aí, nós vamos aprofundar mais sobre Tales e Mileto, mas segue esse primeiro vídeo nosso da série Os Sete Sábios da Grécia. Um grande abraço a todos, muito obrigado, bons estudos.